Mesmo que não venha mais ninguém, ficamos só eu e você. Fazemos a festa, somos do mundo, sempre fomos bons de conversar. Olá, sejam todos bem-vindos à Belezaria. E no programa de hoje, quem está aqui com a gente é o Gustavo Rockenbach, que é arquiteto e designer de interiores. E no programa de hoje, ele vai contar um pouquinho da história dele e contar o que é tendência no mercado. Oi, Gustavo, tudo bem? Angélica, tudo bem? Obrigado pelo convite. É um prazer receber você aqui hoje, viu? O prazer é todo meu. Obrigado pelo convite aí. Espero atender aí suas expectativas aí. Viu? E é interessante, né? Todo mundo falando da crise, mas graças a Deus você vê um monte de reforma, construção, as pessoas não pararam, né? Não, o que eu tenho percebido é assim, pelo menos no meu trabalho, eu não parei em nenhum momento, nem nessa... Bom, a crise não chegou, acho que na parte de arquitetura, eu digo por mim, no meu escritório não chegou. Mas assim, eu percebi que as pessoas têm feito o projeto, mas não têm executado. Já aconteceu isso. Eu vi alguns clientes que já fizeram o projeto comigo, aprovamos o projeto, está tudo certo, tudo redondo, mas não iniciou a obra ainda. Tem um pouco do receio, questão do, não sei como está a economia, vai gastar muito, o que vai acontecer e tudo mais. Mas a parte de projeto continua todo vapor. Tudo. E tudo quanto é tipo, desde interiores, projeto de arquitetura, casas, conjuntos comerciais. E como que você começou? Como que você descobriu, é isso que eu quero, eu vou fazer arquitetura? Então, isso é uma história engraçada até, porque, na verdade, você sai meio... Quando você vai prestar uma faculdade, alguma coisa, você fica meio perdido, não sabe para onde vai, né? É muito cedo ainda. Muito cedo para decidir. Então, assim, eu acho que eu era um cara que acho que qualquer coisa que eu fosse fazer, eu acho que eu ia entrar de cabeça. Embora, assim, pensando, eu quando resolvi fazer a faculdade, eu prestei arquitetura, prestei... até para a área de Barro Branco, da polícia, aquela coisa toda. Mas que bom que eu não fui para o Barro Branco, porque acho que não ia dar certo essa parte de polícia. E aí... Mas assim, na arquitetura foi uma coisa que aconteceu, não é morro de vontade, porque eu desenhava bem. Mas assim, quando eu entrei na faculdade, eu achei muito legal, assim, já me identifiquei com o negócio. Tanto que eu passei todos os anos, nunca tive uma DP, levei super a sério a faculdade. Logo que você já saiu do colegial, você já foi fazer faculdade? Antes de ser arquiteto, eu fui bombeiro, né? Então, verdade! Fui bombeiro, então assim, verdade, foi... tinha esquecido disso. Fui 3 anos e 2 meses bombeiro. Aí por isso que eu estava meio na dúvida na área militar, porque meu avô era militar e acho que tinha um pouco disso. Mas aí, nessa de entrar na arquitetura, na ocasião até meu sogro tinha comentado, falou, faça arquitetura, legal, acho que você vai gostar. Tal. E realmente eu fiz, e prestei, passei, fiz, levei a sério, me dediquei ao máximo na época, né, de faculdade. E cada vez mais me interessei, então dei sorte que trabalhei em escritórios legais em São Paulo, então conheci de tudo um pouco, trabalhei com restauro, trabalhei com área corporativa, trabalhei com área hospitalar, fiquei muito tempo trabalhando com área hospitalar. Então acho que eu peguei teve um apanhado assim de várias... Uma experiência muito legal de tudo quanto é tipo de situação. Então teve um escritório que trabalhei que era mais voltado para a área corporativa, fazia muita coisa para bancos, mas além das agências bancárias, fazia toda a parte de escritórios, que é a parte corporativa do banco, naqueles prédios. E esse escritório, assim, que me deu uma puta bagagem, porque eu trabalhei
com essa parte corporativa. Depois eu peguei toda a parte de residência do escritório, então o dono do escritório falou, Bô, tô fazendo umas casas, aí eu que fui gerenciar a casa, trabalhei muito com gerenciamento de obras também, então fiz muita coisa de casa para ele. Depois começou a fazer muita loja, ele era designer mesmo, era um italiano, então eu comecei a fazer as lojas, daí era no Brasil inteiro, ia para Brasília, ia para o Rio de Janeiro, fui para Ribeirão Preto, lá para Recife, ia para tudo quanto é lado. Viajou o Brasil inteiro? Nossa, viajava assim o tempo inteiro, toda semana, né? Viajava, era o tempo de chegar em casa no final de semana, lavar a roupa, não sei o quê, na terça já pegava o voo, voltava na quinta, voltava na sexta. Às vezes era bate e volta, mas era assim, super intenso. Daí você já tinha terminado já a faculdade? Já tinha terminado a faculdade nessa época, mas então é nesse que eu estou dizendo assim, nesse escritório que eu tive uma leva assim de conhecimentos, que meu primeiro trabalho de arquitetura foi com um restauro, mas restauro mesmo, não é reforma, né? Porque tem na verdade, assim, as pessoas têm uma diferença grande, assim, né, o restauro você faz todo um estudo, vê, né, buscar a verdadeira origem, né. Tem que estudar um pouco de história até para você chegar. Tudo, fazer as prospecções. Então você chegava, que nem fui no Casarão do Porto, lá em Ubatuba. Aí foi descoberto que tinha uma pintura atrás de toda aquela pintura que já foi feita por cima. Pintura artística do século passado, sei lá. Aquela coisa toda. Então foi lá o restaurador fazer a prospecção com o bisturi, sabe? Nossa. E aí ia lá e tirava camada por camada. De artista. Super. Aí eu estava junto com ele, então ele foi me dando as técnicas. Gustavo, tira aqui, tira assim. E aí você consegue também identificar até quantas demãos de pintura foram feitas naquela parede, né? Quanto tempo ela está lá escondida. Então foi muito legal esse aprendizado de restauro, assim, foi bem bacana. E passei também por vários lugares, teve aqui em Avaré, que teve um casarão antigo também, que já foi cadeia, fórum, aquela coisa toda. Então a gente fez tudo, ia pesquisar quem foi o arquiteto que fez, como que era, que pintura que era. Geralmente prédio público, no passado era uma cor única, como tinha o próprio aqui embaixo, aqui, do lado do Derac ali. DR, então, que era o ocre rosado, que é aquele amarelo queimado, né? Então, ocre rosado. E descobri isso aí, tudo. Então, os prédios públicos na época eram tudo assim. E aquele prédio é maravilhoso, não? Super lindo, legal. Lindo. Mas fiz muitos trabalhos. Lá em São Paulo teve muita coisa que a gente fez também, dessa parte de prospecção e tudo, eu descobri. E aí depois, uma vez feito isso, por exemplo, tinha que recompor a argamassa da parede. Então mandava um pedaço do reboco para o IPT e outros órgãos aí que estudam essa parte para ver a composição da massa, para tentar fazer igual, né? Quanto que foi de areia, quanto foi de cimento, para tentar recuperar o máximo. Nossa, fantástico. Super legal. E foi a partir disso que surgiu o design de interiores? Começou acho que Não, começou nesse escritório que eu falei para você de corporativo, que quando eu comecei a fazer as casas para esse arquiteto, que ele era designer italiano, ele começou a fazer muita loja, e aí eu que cuidava de todas as obras, de loja e casa dele, então isso aí que eu peguei um pouco, né? Falei, puxa, bacana essa área. E aí isso aí que acho que também desenvolveu, porque eu nunca pensei na época da faculdade em ser um designer de interiores. Então foi nesse momento que eu falei, puta, legal de trabalhar com isso também, né? Porque não é só fazer o projeto da casa. Legal você fazer o detalhe lá interno, né? Que isso aí criar dentro e fazer com que aquele ambiente, né? Tornar aquele ambiente um puta ambiente gostoso, né? Aconchegante. Um papel de parede muda tudo, né? Muda todo o ambiente. Um papel de parede muda muito, iluminação muda, então, né? Uma cor, isso tudo, né? Uma cadeira diferente como essa aí, você tá aí, essa aqui, isso tudo contribui para a construção, sim. Então,
Então essa parte de interiores, mas um pequeno detalhe, né, que você falou, um papel de parede já muda o ambiente. Você pintar a parede de uma cor, você muda. Lógico, tem que ter uma harmonia com tudo, ver com o que você tem para, né, puxar uma cor que faça uma harmonia com o ambiente, senão caso contrário. Olá, meu nome é Fabiano Soares Faria, sou cirurgião dentista, especialista em cirurgia bucomaxilofacial, e hoje em nosso encontro vamos abordar o tema dentes do siso, os famosos dentes do juízo. Os dentes do siso são os últimos dentes a nascer na arcada de um indivíduo. Normalmente isso acontece entre os 17 e 18 anos até os 21 anos de idade. Várias são as indicações para a extração dos dentes do siso. O principal fator está relacionado à posição dos dentes. Por se tratar do último dente a nascer na arcada, a posição fica comprometida pela falta de espaço. Tratamentos ortodônticos, cáries associadas, inflamações e infecções associadas ao tecido gengival que não se rompe totalmente indicam as extrações do siso. Normalmente, essas extrações são feitas em ambiente ambulatorial, porém, dependendo da complexidade do caso, existe a indicação de tratamento hospitalar com sedação ou anestesia geral. Essa indicação deve ser feita por um cirurgião bucomaxilofacial que saberá se o caso pode ou não ser realizado em ambiente ambulatorial. Se você apresenta um problema com dentes do siso, procure-nos, consulte um cirurgião bucomaxilofacial. Ele é a pessoa mais indicada para dizer se existe ou não a necessidade da extração, bem como o tipo de tratamento a ser realizado. Muito obrigado e até logo. Mas você queria coisas assim que às vezes a gente olha, a gente acha que é pouco provável, né? Mas depois você olha no fim do projeto e fala, nossa, mas não é que ele tinha toda a razão? A sua criatividade, fora o conhecimento, né? Gente, é impressionante como faz toda a diferença. Isso eu acho que é o que as pessoas que tem que gostar do que faz mesmo, né, Angélica? Acho que foi a primeira coisa. Então você tem que ter sentir aquele gosto do negócio e procurar fazer um negócio bacana, né, que você vai agradar. Então não é só sentar e qualquer coisa que parecer. Então, embora não pareça, mas a cabeça fica a 1000 por hora. Você pega um ambiente desse, não é, vou pintar uma coisa. Não, pensa 1000 vezes antes, será que essa cor vai ficar legal? Então tudo tem que gostar mesmo, porque não é simples assim, né? Vou falar, vamos fazer assim e fica bom. E aí a gente tenta fazer um negócio diferente, eu procuro fazer. Quando você olha um ambiente, as ideias já começam a surgir a partir disso? É uma coisa que vem de maneira automática na sua cabeça? Muitas vezes, sim. Dependendo, quando eu entro no ambiente, já vem dependendo do ambiente, já vem algumas ideias, assim. Acontece de alguns, no primeiro momento, não ter não acontecer, mas boa parte, sim. Quando eu já entro, percebo. Por isso que eu gosto, né? Acho que eu gosto de visitar o local antes para ver. Conhecer. E até conhecer um pouco a personalidade, né? Sim, dos 100%. donos. Não tem como você fazer um projeto sem você conhecer o seu cliente e ver o que ele precisa, não tem como. Até tem como, mas talvez não agrade, né? E também dificulta um pouco mais, né? Dificulta, então é importante ter essa conversa, essa prévia, né? Entender e procurar fazer um negócio que atenda, que caiba no bolso e tudo mais. Então, o projeto é muito gostoso. Eu me divirto bastante, assim, nossa, cada projeto é o maior prazer, sentar e criar. Muito prazeroso. Sim. Por isso que é importante fazer o que gosta. O que gosta, não tem jeito. Se não gosta, não vai. Não tem, acho que qualquer profissão, Qualquer profissão. Qualquer profissão. Gente, mas agora a gente vai para o intervalo. E no próximo bloco, o Gustavo vai dar algumas dicas de tendência. Então, só um minutinho que a gente já volta.
Agora já estamos de volta e o Gustavo vai contar um pouquinho pra gente o que é tendência de cores, de ambientes. Gustavo, eu sei que todo ano existe uma cartela de cores diferenciada. Esse ano de 2016, quais são as cores, texturas, o que é tendência? Esse ano de 2016, logo no início do ano, né, a Pantone, que é que dita as regras que dita as das regras, cores, das né? cores e tudo mais, ela diz que a cor do ano seria o rosa e o azul, um tom de azul bem clarinho e o rosa bem clarinho. Então essas duas cores que foram predominantes nesse ano de 2016. Então nossa questão de cores foi isso. Mas isso é uma ideia, não é que é para seguir a regra, né? Mas seria a tendência, tanto na arquitetura como na moda também. Não, então, em tudo influencia, né? A maquiagem, tudo. Em tudo influencia. Uma coisa vai logando a outra. Puxando a outra, né? Sim. Então é isso mesmo. Então, tanto na moda, na arquitetura, no design, as cores. Usar essas cores que são tendência. E assim, de modo geral, para os ambientes, o que hoje se usa, o que não usa mais, uma coisa que já se usou bastante, saiu fora de moda? Então, o que tem aumentado muito hoje, assim, nessa parte de design, né, de interiores, você ter essa opção do papel de parede, né? Que é um resgate, né? Usou muito papel de parede na década de, sei lá, de 80, né? Então, agora veio com força de novo, com novas estampas, né? Várias cores, e que dá um puta resultado legal. Então o papel de parede veio muito forte. Uma coisa que está crescendo também, que está entrando de novo no mercado, né, que está sendo resgatado, são os cobogós, né, aqueles elementos vazados que antigamente usavam nas casas. Né? Sei. Então isso também está vindo com força. São aqueles... Tipo tijolo vazado, um bloquinho. De várias cores, né? Várias cores, então tem vários tons. Como é o nome? É cobogó, é outro termo técnico, né, mas é conhecido também como elemento vazado. Daí tem os esmaltados, que são os mais caros, né? E tem os de concreto, aí tem algumas outras opções, né, que vão surgindo. E são usados assim em todos os ambientes, ou área externa, área interna? Tanto faz, por exemplo, numa área interna, por exemplo, num ambiente, você quer separar duas salas, você pode fazer meia parede, assim, que eu digo meia parede, não meia altura, mas piso-teto, mas não, né, deixando um espaço, fazendo meia parede mesmo desse cobogó, que você separa um ambiente do outro. Na arquitetura você pode fechar um vão, que você, ao mesmo tempo que você mantém a segurança, que ninguém vai entrar, continua a sua ventilação da mesma forma. Então, você pode usar, dá para usar um pouco desse material aí. Ele dá um puta de um efeito legal. Não é tão barato, né? É um material ainda um pouco caro para se usar, mas vale a pena. Vale a pena de usar. Aí as opções mais em conta seria uma pintura mesmo, né? Uma coisa assim, e que dá um efeito também bem legal. Textura tem saído já bem no mercado. É isso que eu ia perguntar, aquelas texturas que até alguns anos atrás a gente via bastante, né? Grafiato. Quero fazer um grafiato. Então, o grafiato tem essa parte de texturas aí, tem saído no mercado. Lógico, tem, exceto alguns projetos, algumas coisas que você acaba usando por outras questões. De repente, uma parede que está muito ruim, a única solução é pôr uma textura. Segura um pouco a umidade também, né? Tem uma coisa assim. Não é que segura, ela disfarça, não segura, ela disfarça a umidade. Não, e é bom você dar essas dicas, porque às vezes quem está assistindo em casa não tem ideia, né? Então, é muito interessante você dar essas dicas assim. Por exemplo, uma pedra já ajuda melhor numa questão da umidade, né? Você já disfarça mais ainda, né? Então tem um detalhe com a umidade e de repente
dependendo da situação, se é numa fachada, alguma coisa, você põe uma pedra, ela Dá uma segurada dá uma segurada na e umidade. disfarça bem a coisa. E, Gustavo, as tendências do mercado, elas são mundiais ou assim, aqui no Brasil as tendências seguem uma linha, fora do país outra? Como funciona? Geralmente, assim, acaba sendo distinto, sim, né? Até por questões de clima, né? Climáticos, né? Mas isso vem tudo de fora, né? Que nessa questão das cores, essa Pantone que elege as cores tal do ano. Então, por exemplo, a parte de designer vem muito da Itália, né? Então tem a feira de designer lá de Milão, então acaba trazendo as tendências, mas aqui a gente acaba... O brasileiro é muito criativo, né? O brasileiro é demais de criativo, né? Eu não sei, mas imagino que seja assim, o povo mais criativo. O brasileiro é muito criativo em tudo. E você viaja bastante, né? Você viaja, então conhece bastante coisa. Isso é legal, eu gosto mesmo, é um hábito meu, eu gosto de viajar, todo ano a gente viaja para algum lugar fora, 2 vezes por ano, aí, quando dá. E a gente acaba, e aí nessas viagens você acaba vendo conhecendo alguma coisa, né? Materiais, cultura e tudo mais, que de repente dá até para, em algumas situações, tentar resgatar e usar em algum, né? Mas isso ajuda, assim, a abrir mais a cabeça e aumentar mais a criatividade. Eu forço bem, eu visito lá em São Paulo tudo quanto é feira de designer, tudo quanto exposições de arte, eu estou envolvido, eu gosto, sempre gostei, até da época da faculdade, sempre fui em tudo, frequentei tudo quanto é coisa assim, então tem Bienal, a Bienal busca de artes, do conhecimento eu acho que é muito importante, sim, a gente nunca parar, né? Sim. Tá sempre tudo buscando. acaba aflorando a sua, né, a criatividade, de repente você fala, poxa, né, não vou ficar só na mesmice, mudar, tentar criar coisas diferentes, né? Eu procuro sempre nos projetos, sempre numa tentativa de fazer alguma coisa bem diferente. Seja num detalhe ou outro, mas eu procuro deixar uma marca lá, que isso é legal e acho que engrandece tudo e muda um pouco esse contexto. Sua cozinha mais linda, mais colorida, a sua vida mais linda. Vem pra Prica Home você também. Olha cada peça mais linda, venha conferir as novidades. Um beijo da Prica Home, cheio de flores pra essa estação linda. Pra gente finalizar, pra gente terminar o programa, você quer falar alguma coisa que não foi falado? Gostaria então de deixar meus contatos aí para quem pretende fazer um projeto, né, construir sua casa e decorar algum ambiente. A GR Arquitetura, ela fica na Bernardino de Campos, aqui Itapetininga 639. A gente faz projetos residenciais, comerciais e de arquitetura de interiores. Quem tiver interesse, entra em contato com a gente. Tem através do site www.grarquitetura.com.br ou através do telefone 11 99776 0963.
Gustavo, e como sua cliente, Pois é, eu quero agradecer uma a das minhas sua clientes presença. favoritas. Eu sou fã do seu trabalho, você sabe disso, né? O Gustavo, ele na verdade, não vou falar que nos ajudou, porque ele não nos ajudou. Ele que foi o responsável aqui pela reforma da belezaria. Tudo aqui tem a mão dele. Eu confiei no trabalho dele desde o princípio e tudo ficou na mão dele. E, né, muito satisfeita com o resultado. Que bom, né? Muito satisfeita aqui deu mesmo. super certo. Quando tem essa empatia, né, com o cliente é melhor ainda, porque daí flui com muito mais facilidade e muito mais liberdade. Foi super bacana de fazer aqui. Não, foi num tempo muito curto, né? Super curto. Em um mês e pouquinho, você já chegou e já falou, vamos fazer assim, vamos mudar isso, colocar aquilo. E eu não me arrependi em nenhum momento de ter confiado no seu trabalho. Depois você foi, Que né? bom. Fez lá o projeto lá em casa, que superou as expectativas. Nossa. Então, Ali carinho também. muito grande por você. Eu também por você. Fora que a gente se conhece há muito tempo, né? Pois São é. anos, eu não vou falar quantos anos, mas é da Melhor época não. do Peixoto. Pois é. Então eu agradeço muito sua presença, né? Por estar Obrigado. aqui Não, compartilhando do seu conhecimento, foi muito bom. Agradeço você aí pelo convite, né, de poder, sei lá, contribuir de alguma forma aí com tudo isso. Espero que tenha esclarecido algumas coisas aí. Eu acho que foi bem seu legal. Seu público aí. Eu espero que você volte mais vezes para esse bate-papo, tá? A casa está aberta para você. Só convidar, a gente vem. Muito De novo. obrigada. Muito Tá vendo? obrigada. Obrigado a vocês. Gente, o programa de hoje se encerra por aqui. Até o próximo.